Olá, eu sou Alex Hubner e este é o 6º módulo sobre o Data Center virtual da Embratel. Nos módulos anteriores, nós exploramos todas as particularidades da oferta de Data Center virtual, especialmente sobre o ponto de vista da rede. Nós falamos muito sobre storage e sobre virtualização, porém, na oferta de Data Center virtual da Embratel, a rede tem uma importância muito grande. Não é à toa que são necessários 5 módulos de vídeo para explicar a estrutura de rede, porque ela é realmente complexa e sofisticada. E nós vamos falar neste módulo sobre os servidores virtuais, ou seja, a camada de compute, os discos, ou seja, a camada de storage, e também sobre automação. Além de falar um pouquinho sobre os serviços adicionais que a Embratel oferece para essa oferta, como backup tradicional e o gerenciamento de servidores virtuais. Quando a gente avalia o hardware virtual disponível para a criação de um servidor virtual, a oferta de data center virtual da Embratel, ela oferece uma matriz de configurações formada basicamente por memória RAM e processadores virtuais. No slide, vocês conseguem ver que a memória RAM ela pode ir de 1 GB até 32 GB. Já os processadores virtuais, a configuração suportada pode ir de 1 até 8. Isso não significa que o cliente vai poder fazer qualquer combinação desejada. Um servidor virtual, ele tem algumas faixas recomendadas para que ocorra um melhor desempenho. E estas faixas recomendadas estão mostradas nesse slide aí com as marcas verdes. Então, a gente tem uma oferta de servidor virtual que começa em uma vCPU, ou seja, um processador virtual e 1 GB de RAM, e vai até 8 processadores virtuais e 32 GB de RAM. Na oferta da Embratel, os servidores virtuais, sejam eles pertencentes a um data center virtual ou não, possuem memória RAM absolutamente garantida. A Embratel não trabalha com um modelo de oversubscription. A gente não vende memória RAM além daquela que a gente possui. Então, a memória RAM é um recurso totalmente dedicado. Um servidor virtual, quando ele tem 4 GB de RAM, ele tem os 4 GB de RAM dedicados a ele. E esses 4 GB de RAM representam uma memória física real. Já um processador virtual, um vCPU, ele corresponde na oferta da Embratel a um core físico real. Como você deve saber, um processador hoje em dia ele tem o que se chama de processador físico e normalmente este processador físico possui mais de um core. Os servidores físicos que hospedam os servidores virtuais da Embratel, eles possuem 2 processadores físicos, cada um deles com 6 cores. Isso significa que para cada servidor virtual nós temos 12 cores. E você deve estar se perguntando aí, por que então que a gente oferta só 8 cores virtuais se a nossa máquina física tem 12 cores reais? O motivo é simples. Se você participou do primeiro módulo, se você assistiu o primeiro módulo, você deve se lembrar quando eu expliquei a função do hypervisor. O hypervisor ele é um elemento de software que coordena todas as máquinas virtuais, coordena todo o acesso dessas máquinas ao hardware real. E essa coordenação ela tem um custo de processamento, ela demanda capacidade de processamento da máquina física. E para essa função, cada servidor físico da Embratel separa 4 cores reais e dedica e separa 8 cores para servir às máquinas virtuais dos clientes. Agora, quando você pega uma vCPU e faz esta correlação com um core físico real, é importante que entre os clientes que tenham servidores virtuais num mesmo host físico, é importante fazer uma distinção de prioridade entre esses clientes. É natural, porque você precisa privilegiar os servidores virtuais que foram configurados com desempenho máximo e que estão, obviamente, pagando para ter esse desempenho e para ter esta prioridade. Então,
Em momentos em que você tem uma concorrência de utilização das CPUs, e isso é muito técnico e é muito raro de acontecer, na medida em que os níveis de densidade computacional para as máquinas virtuais que foram pensados para a nossa solução de cloud, eles são extremamente conservadores. A Embratel, ela, quando pensou e calculou toda a estrutura para o funcionamento de servidores virtuais, ela foi bastante moderada e tomou bastante cuidado para que estas concorrências, essa utilização concorrente ocorra em casos apenas extremos. Ainda assim, é importante que você conheça qual é a prioridade nestes casos, porque o seu cliente ele inevitavelmente vai perguntar sobre isso. Então, a regra é bastante simples. Nos servidores virtuais que não pertencem a um data center virtual, ou seja, servidores virtuais que não estão inseridos em um container de rede, em caso de concorrência com outros servidores virtuais pelo mesmo core físico, os servidores virtuais que estiverem participando desta concorrência e que não façam parte de um container, o clock deste servidor virtual ele vai deixar de ser 3.4, que é a velocidade real do core físico, e vai passar a funcionar por milésimos de segundo. É muito importante que o cliente e que você entenda isso. Ele passa a funcionar durante milésimos de segundos, durante exatamente o tempo que essa concorrência estiver acontecendo, ele passa a funcionar em uma taxa de 4:1. Ou seja, ele vai ter a sua velocidade dividida em 4 e, como nós sabemos a velocidade do core físico, a gente sabe deduzir qual é a velocidade dessa CPU. Ela vai ser de 850 MHz. Tá? Já um servidor virtual inserido em um container do tipo expresso passa a utilizar uma taxa de 2:1. Ou seja, em vez de funcionar em 3.4 nesse milésimos de segundo, ele passa a funcionar em 1.7. E, finalmente, o servidor virtual que for pertencente a um container do tipo empresarial, ele vai ser sempre prioritário. Ele não sofrerá nenhum tipo de redução no seu clock rate. Do ponto de vista da oferta de sistemas operacionais e de sistemas de bancos de dados, a Embratel oferece as duas plataformas mais conhecidas, obviamente, Windows Server e Linux, utilizando a distribuição CentOS. O CentOS ele é baseado ipsis literis na distribuição famosa chamada Red Hat. E o CentOS, diferentemente do Red Hat, ele é gratuito. A Embratel está sempre evoluindo a oferta de sistemas operacionais. Então, a oferta inicial ela é Windows e CentOS, mas é importante que você sempre esteja atualizado, consultando a intranet, consultando o próprio site, vendo quais são os sistemas operacionais que estão sendo ofertados. A gente vai evoluir isso bastante para outros sistemas, o Red Hat está incluído, o Ubuntu e inclusive também as versões mais novas de Windows Server. Obviamente, o SQL Server ele é destinado à plataforma Windows e o MySQL é destinado à plataforma Linux. É importante notar que os bancos de dados, tanto o SQL Server quanto o MySQL, eles vão ser instalados previamente, eles vêm instalados num servidor virtual quando este for igual ou maior a 2 vCPUs e 2 GB de RAM. Isso não significa que um cliente que contratar um servidor, seja Windows ou Linux, com uma configuração de hardware virtual menor do que essa, não pode instalar um SQL Server ou um MySQL. Ele pode fazer isso sem problema nenhum. A Embratel só preferiu sugerir a utilização de banco de dados e, com isso, fazendo com que eles venham pré-instalados em máquinas que tenham mais do que 2 vCPUs e 2 GB de RAM. Se vocês participaram do módulo em que eu falo de arranjo de redes possíveis, vocês devem se lembrar que cada servidor virtual ele comporta até 2 interfaces de rede dedicadas a tráfego exclusivo do cliente. São 2 VNICs. Tá? Uma VNIC obrigatoriamente conectada a uma VLAN e a outra conectada a uma VLAN distinta. Só que essas VNICs não são as únicas. A oferta de servidor virtual da Embratel ela foi pensada
para que os nossos clientes não precisassem se preocupar do ponto de vista de consumo de rede para atividades como backup, como gerenciamento e afins. E é muito comum no mercado você contratar um cloud server ou um VPS em que as atividades de backup ou da própria gestão, instalação de softwares e manutenção daquela estrutura virtual seja feita através de uma única interface de rede. E isso é muito ruim, porque você, numa mesma interface, vai ter uma competição de tráfego de rede para backup, de tráfego de rede para a aplicação do cliente e assim por diante. E não é de se surpreender que, por exemplo, práticas ou rotinas de backup, o cliente possa chegar e falar para você dizendo, olha, eu preciso que a rotina de backup seja feita durante a noite, porque é quando eu tenho menos tráfego. Isso não é necessário com a oferta de data center virtual e de servidores virtuais da Embratel, porque a interface de rede para backup ela é dedicada e exclusiva para a função de backup. O backup pode ser feito em qualquer momento durante o dia, porque ele não vai competir com o tráfego de rede da aplicação ou de qualquer outra coisa que o cliente esteja utilizando. Cada servidor virtual, quando estiver conectado à internet, é importante que esse slide ele diz respeito apenas a servidores virtuais que estejam conectados à internet, eles têm um limite de consumo de internet por mês, que hoje é de 50 gigas. Isso significa o quê? Significa que ao longo de um mês, no preço de um servidor virtual, qualquer seja a configuração dele, vem incluído uma franquia de acesso à internet de 50 gigas. Essa franquia ela pode ser, obviamente, incrementada, eu posso comprar mais acesso e ela é, de fato, cobrada à parte. E isso é feito em intervalos, em blocos de 1 GB. Do ponto de vista de velocidade de acesso, diferentemente de outras soluções do mercado, a solução de servidores virtuais da Embratel, ela oferece uma largura de banda de acesso muito grande e a gente preferiu fazer a cobrança pelo consumo efetivo e não limitar a banda de internet do cliente. Com isso, a gente consegue observar num servidor virtual pequeno velocidades de conexão da ordem de aproximadamente 700 megabits por segundo. Isso tanto para download quanto para upload. É muito difícil você encontrar isso no mercado hoje, tá? E essa é uma das vantagens que o servidor virtual da Embratel tem a oferecer. Além dessa altíssima velocidade, toda a rede da estrutura de cloud da Embratel, ela é dedicada, ela está instalada e ela tem um acesso específico e dedicado à internet. Se você contrata uma solução de cloud server de um concorrente, por exemplo, que tem outros serviços como servidores dedicados e etc., normalmente o que você vai ver é que aquela estrutura de cloud, a estrutura de servidores virtuais, ela compartilha a mesma estrutura de acesso, o mesmo backbone das outras soluções. No cloud da Embratel isso não acontece. A gente tem uma borda específica para a solução de cloud e a gente trabalha de forma isolada de outras ofertas da própria Embratel. Isso confere uma qualidade muito, muito boa ao produto e difícil de se encontrar no mercado. Quando a gente olha para o storage da solução, a gente inevitavelmente vai falar dos discos. Cada servidor virtual ele tem configurado por padrão e incluso no preço um disco inicial de 50 GB de espaço. Esse disco ele atualmente não pode ser redimensionado. Ou seja, uma vez instalado, caso o cliente precise de espaço adicional, ele vai precisar contratar um disco, um segundo disco, um terceiro disco com espaço adicional. Cada servidor virtual comporta no máximo 3 discos, incluindo o disco inicial. Isso faz com que cada VPS, cada servidor virtual, consiga suportar um máximo de um pouquinho mais do que 2 teras, tá? Ou seja, a capacidade de armazenamento de cada servidor virtual, ela é no máximo de 2 teras e um pouquinho, uns quebradinhos. Esses 2 teras e um quebradinho basicamente são compostos pelos 50 GB do disco inicial, mais 1 tera de cada um
dos 2 discos adicionais que são possíveis de serem conectados a um servidor virtual. O cliente tem liberdade de formatar o disco virtual da maneira como convier, e não há uma necessidade de se criar arranjos do tipo RAID. A solução de cloud está baseada em um storage de rede extremamente sofisticado. Então, quando o cliente for pensar em um servidor virtual e se por algum acaso ele começar a falar, bom, mas qual que é o RAID que eu tenho que usar? Diga para ele, não se preocupe. O disco que você vai ter no seu servidor virtual, ele é um disco já redundante por natureza. Ele já é um disco que funciona numa estrutura extremamente redundante, que é uma estrutura de storage da EMC e de altíssima qualidade. E esses discos, eles não são só apenas extremamente confiáveis, como também extremamente rápidos. A Mandic, que é um competidor da Embratel na solução de servidor virtual, divulgou recentemente um white paper em que ela compara o servidor virtual dela do ponto de vista de desempenho de leitura e de escrita com os discos virtuais de servidores virtuais de concorrentes, como a Amazon, UOL e LocalWeb. E por curiosidade, a gente resolveu fazer o mesmo teste. Nós pegamos um servidor virtual nosso de uma capacidade 4 vezes menor, uma capacidade computacional muitíssimas vezes menor do que a Mandic utilizou no teste dela, e a gente chegou a alguns resultados realmente surpreendentes. Nós, obviamente, não divulgamos isso, a gente, nesse momento, não tem uma estratégia de marketing que faça uso dessas comparações diretas, mas é interessante você levar isso para o teu cliente e mostrar para ele que o disco, o storage, a velocidade de storage que um servidor virtual que ele vai ter conosco, ela é extremamente rápida, além de ser, obviamente, extremamente redundante e segura. Para finalizar este módulo, eu vou retomar uma analogia que eu fiz anteriormente com o sushi. Essa analogia foi usada para explicar de uma maneira, assim espero, simples, o conceito do data center virtual, que ele é um conceito que engloba servidores virtuais, a rede virtual isolada, storage, automação, de uma maneira isolada entre vários clientes. E a casquinha desse serviço, desse sushi, são os serviços adicionais. Eu gosto de colocar esses serviços como algo que complementa, que envolve toda essa tecnologia. E, neste caso, nós estamos falando, basicamente, do serviço de backup tradicional e do serviço de gestão profissional de VPS. A Embratel ela tem uma oferta de backup específica para a solução de data center virtual, baseada no EMC Avamar. O EMC Avamar ele é uma tecnologia de storage que utiliza um agente instalado no sistema operacional do cliente, no sistema operacional do servidor virtual, e ela tem algumas vantagens sobre tecnologias tradicionais, apesar dela funcionar de uma maneira muito similar. Para explicar o Avamar, eu gosto de fazer uma comparação com um produto que talvez você já conheça, que é o Dropbox. O Dropbox é um serviço que permite que você instale um software no seu computador e faça com que arquivos em uma pasta determinada sejam sincronizados com a nuvem, garantindo assim a proteção desses arquivos em uma eventual perda deles. O Avamar ele funciona com uma tecnologia similar no que diz respeito à otimização deste backup. Vocês imaginem a quantidade de arquivos que o Dropbox tem que suportar e imaginem a quantidade de banda de rede, de conexão internet que os usuários deste serviço precisariam utilizar se estes arquivos todos fossem efetivamente sincronizados um a um com a nuvem. Como é que o Dropbox consegue fazer isso? Eles usam uma tecnologia que se chama dedupe. Basicamente, ela deduplica arquivos que, porventura, já existam na nuvem.
E vai um pouco além disso. Ele, na verdade, ele analisa pedaços de arquivos. Eu vou explicar. Vamos supor que você tenha um arquivo, seja ele de texto, vídeo, não importa o formato, e que você fez uma pequena modificação nesse arquivo, acrescentando conteúdo novo. E aí nós não estamos discutindo que tipo de conteúdo é, se esse conteúdo é o conteúdo do tipo texto, se é imagem ou não. O que importa é que parte desse arquivo, uma parte binária mesmo deste arquivo, ela é repetida. E você já fez o backup desse arquivo uma vez, por que você precisaria fazer o backup desse arquivo novamente? O Avamar, ele tem uma tecnologia que permite avaliar os arquivos, quais eles sejam, no nível binário. E ele faz a cópia apenas daquela parte que foi efetivamente modificada. Com essa tecnologia, a estratégia de backup que tradicionalmente ela era pensada com 7 dias, tendo no primeiro dia um backup full, ou seja, copia-se todos os arquivos e aí você passa a fazer backups diferenciais ou incrementais, em que ainda assim um arquivo ele é tratado de maneira isolada, ou seja, um arquivo é a unidade mínima possível de se atingir. Então, se você tem um vídeo que hoje você colocou no seu servidor e amanhã você fez uma pequena alteração, a mesma coisa serve para um arquivo de texto ou mesmo um arquivo de banco de dados. Amanhã, esse mesmo arquivo, caso seja alterado num backup tradicional, ele vai ser copiado todo novamente. Com o Avamar isso não acontece. Nessa casca do Sushi, a gente também tem o serviço de gerenciamento de VPS. Ele é um serviço opcional, o cliente contrata se quiser, e ele é dividido entre gestão de sistema operacional e gestão de bancos de dados. O primeiro, como o próprio nome já diz, ele é um serviço voltado para aqueles clientes que precisam fazer a gestão do sistema operacional, mas não sabem como fazê-lo e preferem pagar a Embratel para fazer isso. Atualmente, a oferta de gestão de VPS desse sistema operacional ela é limitada ao sistema operacional Windows. Em breve, isto vai mudar e novos sistemas operacionais serão adicionados à oferta de gestão. A oferta de gestão de banco de dados, ela vai além da gestão do sistema operacional. É importante perceber que, se o cliente contratar a gestão de sistema operacional, ele está levando só a gestão do sistema operacional com o escopo específico de sistema operacional. Quando ele adquire a gestão de banco de dados, ele leva o sistema operacional e o banco de dados, ou seja, o escopo de serviço para sistema operacional e o escopo de serviço para banco de dados. O porquê disso é bastante óbvio. Um banco de dados só funciona em cima de um sistema operacional. Então não teria como a gente garantir o funcionamento de um banco de dados se também não fosse garantido o funcionamento do sistema operacional. Atualmente, o banco de dados suportado para a oferta de gestão é o SQL Server. Então, por isso, é importante que você fique sempre ligado na intranet do produto, no próprio site público do produto e, obviamente, mantenha contato com os gerentes de produto e fique atento ao que está acontecendo, porque ela é uma oferta que não para de evoluir. E, finalmente, na base dessa pilha, dessa infraestrutura toda, nós temos a automação. É um elemento fundamental de uma oferta de computação em nuvem, seja ela de infraestrutura ou de software, que o cliente tenha a possibilidade de fazer autoprovisionamento, ou seja, que ele possa inicializar um servidor, que ele possa instalar ou desligar servidores e configurar esses servidores de acordo. Para suportar toda esta operação, a Embratel utiliza dois softwares fundamentais que têm vários componentes e não é escopo deste treinamento entrar nos detalhes, mas é importante que vocês entendam e que tenham uma visão geral de qual é o papel de cada um deles. Então, tudo o que o cliente for enxergar, ou seja, o painel de controle e até mesmo a interface de compra
que o cliente pode utilizar ou que o gerente de contas vai utilizar para fazer a colocação do pedido, ela é uma interface que está baseada num produto da Parallels que se chama Parallels Business Automation. O Parallels Business Automation ele é responsável por toda a definição de preços, de períodos, de até mesmo de características, e ele, juntamente com o Parallels Operation Automation, ele é que comanda para as ofertas de infraestrutura como serviço, ele comanda uma segunda camada de automação que é da BMC. Então, quando um servidor virtual é criado, por exemplo, um pedido que é feito ali pelo painel de controle, ele vai ser enviado para o Parallels Business Automation, que conhece os preços, que conhece as condições, que por sua vez vai consultar o sistema de back-office da Embratel para saber se aquele cliente específico ele tem crédito, se ele não tem, se ele está autorizado a criar uma máquina virtual nova. E uma vez autorizado, o Parallels Business Automation envia então um comando para o Parallels Operation Automation, que por sua vez sabe direitinho para quem ele deve mandar um comando, como por exemplo, de criação de um disco adicional ou então de configuração de um firewall, de uma regra de firewall. E o POA, como a gente chama, ele conversa com 3 elementos que fazem parte do BMC, que tem acesso direto a todo o hardware físico que é responsável pela nossa oferta de servidores virtuais e de data center virtual. Gente, é isso. Muito obrigado para quem assistiu todos os módulos ou para quem só assistiu alguns módulos. O importante é que vocês saibam que o time de produtos ele está absolutamente aberto a interagir com vocês, a ensinar vocês, a tirar dúvidas, a ajudá-los a vender. As respostas e as soluções todas, elas não estão nesse treinamento, porque cada cliente é um cliente, cada cliente demanda uma solução diferente. Então, sintam-se absolutamente à vontade para entrar em contato conosco, seja via e-mail, seja via telefone, a qualquer momento. E a gente vai ter um prazer enorme de aprender com vocês e ensinar também dentro daquilo que a gente tem a oferecer com um produto como o de data center virtual da Embratel. Muito obrigado e até logo.